privilégio de estarmos juntos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos igreja, de sermos Teu povo e de podermos nos reunir nesse dia santificado, abençoado pelo Senhor, para ser o dia do Senhor, o dia em que o nosso coração se volta de uma forma especial para a adoração, para a glorificação, para a exaltação do Teu nome, onde o Teu povo se reúne pela terra toda para Te louvar e Te glorificar. Abençoa cada igreja reunida em cada lugar desse planeta, especialmente aquelas igrejas onde elas estão talvez escondidas, talvez estejam reunidas secretamente, por causa da perseguição violenta dos últimos dias. Que a bênção do Senhor repouse nesses lugares, para que sejam protegidos, guardados e abençoados pelo Senhor. E que agora o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vamos lá. Nós estamos estudando Efésios, né? Começamos no domingo passado o estudo sobre Efésios, fizemos uma breve introdução usando os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Citamos aqui alguns livros que servem como referência, se algum irmão quiser estudar. Nós não estamos seguindo nenhum desses livros, mas eu coloquei esses livros aqui, nenhum deles são comentários expositivos bíblicos, são livretos, na verdade, são livretos de estudo. Tá? Então, se alguém quiser aprofundar mais, numa leitura bem simples, com lições semanais, essas são algumas indicações que eu tenho, né? que eu uso inclusive, né? Eu tenho esses dois aqui, aliás, tenho esses três, né? Eu tenho esses três, conheço esses três. Esse aqui eu tenho comentário só, não livro de devocional, de estudo bíblico, mas são livros de estudo mesmo, que você pode aprender sozinho em casa, aprofundar no conhecimento da carta, e eu quero aí recomendar isso para os irmãos, lógico, de forma voluntária, né? Nós falamos sobre a questão do esboço do livro todo, os assuntos principais do livro, e nós falamos sobre a questão da divisão do livro. Nós vamos entrar um pouquinho aqui, nisso aqui, mas aí, o livro de Efésios, eu gosto de olhar para o livro de Efésios, para a carta aos Éfesos, como um resumo do livro de Romanos. São diferentes, mas a estrutura, a forma, o conteúdo se aproxima muito do que Paulo escreve para Roma. E é interessante porque Paulo escreve para os Efésios estando em Roma, né? Então são situações bem distintas, inversas, né? Paulo escreve para a igreja de Roma uma carta, Paulo não estando em Roma, é claro, né? Depois ele estando em Roma, preso na prisão domiciliar, mais ou menos anos 62, quando ele escreve essa carta aqui, estando na prisão domiciliar, ele escreve para a igreja de Éfeso, né? E a carta é dividida em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos uma história do Evangelho, o conteúdo central do Evangelho, aqui é doutrina, aqui é fundamentação doutrinária, teológica, bíblica, né, sobre vários assuntos, mas aqui o apóstolo Paulo trata muito da questão, vamos dizer assim, se a gente estivesse pensando numa tese, né, ele faz o desenvolvimento teórico da sua tese nesses primeiros 3 capítulos, e aí ele faz a transição usando portanto. Já que agora vocês sabem de tudo isso, então, portanto, aí ele vai colocar aqui questões muito práticas da vida cristã, começando com a unidade da igreja, aí ele vai falar sobre família,
ele vai falar marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, ele vai falar sobre batalha espiritual, ele vai falar sobre questões morais, éticas, o que a gente antes fazia e que a gente achava normal e que o mundo sem Deus, sem Cristo, acha normal, acha natural, mas agora com vocês é diferente. Como Paulo diz para Timóteo, né? Eles podem, mas vocês não. Eles até fazem isso, praticam essas coisas, tudo bem, mas eles não têm Cristo, eles não são de Cristo, nós somos, e portanto, ainda que eles façam, ainda que eles acham que eles podem, mas nós, por causa da nossa vida com Cristo, nós não podemos. E aí, eu tinha preparado aqui, do versículo 3 ao versículo 14, mas lendo essa semana, estudando essa semana, eu achei importante a gente dar uma voltada lá para Atos, capítulo 18 e 19, para falar um pouco sobre a questão do começo da igreja. Isso a gente não fez a semana passada, mas eu achei interessante a gente voltar um pouco, né? Por causa de algumas curiosidades que eu acho que no contexto geral vai fazer diferença no entendimento da carta e por que Paulo escreve determinadas coisas, por que depois lá no livro do Apocalipse, e aí eu já vou dar um spoiler aqui, nós vamos terminar com Apocalipse 1, do versículo 1 ao 7, quando o Senhor Jesus envia uma carta para a igreja de Éfeso. Agora é uma carta de Paulo, mas lá em Apocalipse é uma carta do próprio Jesus, de Jesus, através de João, escrito para a igreja de Éfeso. Então, algumas coisas talvez sejam importantes para a gente entender, inclusive a mensagem lá no Apocalipse, que é para a mesma igreja de Éfeso, né? Se nós formos olhar, se os irmãos olharem aí Atos 18, a gente começa a história da igreja de Éfeso em Atos capítulo 18, não com Paulo, mas com Apolo. Mas só para entender uma coisa, queridos, Éfeso, alguém tem uma noção do tamanho de Éfeso na época de Paulo? Alguém tem uma noção de quantos mil habitantes existiam em Éfeso naquela época? Em Éfeso, alguém tem noção? Quem acha que era uma cidade pequena? Levanta a mão, só para eu ter aqui é só uma pesquisa de opinião por uma cidade pequena. Uma cidade média, do porte de Botucatu, por exemplo. E quem acha que Éfeso era muito maior do que Botucatu? Exatamente, ganhou a maioria, né? Éfeso, dizem os comentaristas, que devia ter naquela época aproximadamente 200 mil habitantes. Uma cidade com 200 mil habitantes hoje já é uma cidade grande, ou de média, de porte médio grande. Imagina uma cidade de 200 mil habitantes naquela época. A cidade de Éfeso, ela tinha basicamente duas coisas fundamentais na existência da cidade. A primeira delas era que era uma cidade portuária. No Império Romano, ali, Éfeso, ela está ali onde hoje é a Turquia, ao lado ali eu esqueci o nome do oceano que está ali, não sei se é o Mediterrâneo, o Índico. Eu acho que é o Mediterrâneo mesmo. É o Mediterrâneo, né? E Éfeso tinha um porto muito forte. E a economia de Éfeso era gigantesca por causa desse porto. E Éfeso, ela era cortada, inclusive, por um rio, mas que é um detalhe que eu descobri essa semana que eu não sabia, de que esse rio ia assoreando o porto. E o porto ia ficando mais distante. E a cidade foi ficando mais distante do porto. E por isso, inclusive, que a cidade veio a diminuir a sua importância econômica mais recentemente. Mais recentemente que eu falo, de 1000 anos para trás, né?
Mas Éfeso era uma cidade extremamente importante ali na Ásia, na entrada da Ásia, né? Éfeso está ali, hoje faz parte da Turquia, né? A cidade da Turquia mais conhecida é Istambul, que é uma grande cidade. A gente acha que Istambul é a capital da Turquia, mas não é, né? A capital da Turquia, se eu não estou enganado, é Ankara. E Istambul é uma grande cidade, uma metrópole, mas naquela época, Éfeso era a cidade, economicamente falando, mais importante ali da entrada da Ásia. Da entrada da Ásia ali, atravessava onde hoje é toda a Turquia, mas na época tinha Capadócia, tal, a Armênia depois, ia entrando por ali e fazia a passagem ali do Egito, da África, para o continente europeu, fazia a passagem por ali mesmo, a passagem por via rodoviária, vamos dizer assim, terrestre, né? Porque a Ásia, e ali na Turquia, é o lugar mais próximo, tem um estreito lá em Istambul, que é o lugar mais próximo entre a Ásia e a Europa. Tanto é que a Turquia, né, a maior parte da Turquia está no continente, na Ásia, mas também pega a Europa, tem um pedaço, inclusive ali de Istambul, que atravessa para a Europa, a gente atravessa por uma ponte, né? Então, esse caminho de Éfeso ali ao lado do Mediterrâneo era extremamente importante. Então, Éfeso, para o desenvolvimento da própria fé, era um lugar extremamente relevante, por causa da movimentação comercial, por causa do porto, por causa da questão econômica, e a economia do país, a economia da região estava não toda, mas grandemente focada na questão ali de Éfeso, principalmente por causa do porto. A outra importância de Éfeso, queridos, é por causa do templo da deusa Ártemis ou Diana, né? Que era talvez o maior templo que o mundo já viu. Não estou falando dos modernos agora, gigantescos, né? Mas eu fui pesquisar e diz que o templo da deusa Ártemis, que inclusive depois em Atos a gente vai ver que surge uma grande confusão, era um templo que comportava até 20 mil pessoas. Então, era um negócio gigantesco. A vida religiosa de Éfeso era um fator não apenas religioso, mas também econômico. Pensem, por exemplo, numa cidade como o Vaticano, Roma. O Vaticano é um centro religioso da Igreja Católica. Católicos do mundo todo, quando querem fazer uma peregrinação religiosa, vão para Roma. Aqui no Brasil, vão para Aparecida, vão para Trindade, vão para Belém, dependendo da época, da data, né? Os muçulmanos vão para Meca. Então, Éfeso era uma capital religiosa, vamos dizer assim, por causa dessa adoração a Ártemis, a Diana, né, com um templo gigantesco, e que isso tudo fazia parte da história ali da cidade. E diz que no templo, né, esse templo aí de Ártemis ou Diana, era um lugar também onde as pessoas faziam seus negócios, né? Ele diz que, na verdade, ali funcionava um grande banco central da Ásia, não de forma formal, mas informalmente, né? Os grandes negócios eram feitos ali no contexto do templo. Uma coisa que eu não sabia, que descobri essa semana, diz que havia dentro do templo um sistema de proteção às pessoas. Ali dentro do templo, a não ser algum assassinato, alguma coisa, ninguém poderia ser preso. Então diz que era um lugar da bandidagem também,
Porque ali você poderia fazer qualquer tipo de negócio, você poderia enganar as pessoas, você poderia roubar as pessoas, desde que você não matasse alguém ali dentro, né? Você tinha ali passe livre para os seus negócios, para desenvolver os seus interesses. Então era uma cidade forte, economicamente falando, e uma cidade muito forte no que diz respeito à religiosidade. Então, uma cidade com 200 mil habitantes naquela época era, sem dúvida alguma, e com essas características, não era apenas uma grande cidade. Era uma cidade de extrema importância no Império Romano. Não era capital, não era o poder político, mas era o poder econômico. É como se a gente pensasse, por exemplo, em Manhattan, nos Estados Unidos, em relação à capital americana, Washington, né? Então, quer dizer, Washington é o centro do poder político, mas o centro do poder econômico de influência é Nova York. No Brasil, a capital política é Brasília, mas a capital econômica é São Paulo. Então, Éfeso exercia mais ou menos essa função. Então, a importância de Éfeso no desenvolvimento do cristianismo. Nós estamos aqui em Atos capítulo 18. A história de Éfeso no cristianismo começa a acontecer a partir do versículo 24 do capítulo 18 de Atos, quando Apolo chega em Éfeso. Diz que Apolo aqui, ele faz um caminho, ele chega a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito. Olha o caminho que Apolo faz, ele sai do Egito, o texto não diz como que ele chegou em Éfeso, mas se a gente pensar no caminho terrestre, ele sai do Egito, ele passa por Jerusalém, passa ali por todo lado ali onde nós temos a história bíblica, e aí ele chega até Éfeso, já no continente asiático, né? Então, lógico, ele poderia ir também através de navio. A gente não tem como é que Apolo chega a Éfeso, mas diz que ele sai de Alexandria, bem ao sul ali de Israel, atravessa por Israel e vai chegar em Éfeso, lá na Turquia. Alexandre começa a anunciar o evangelho do Senhor, né? Porque ele, versículo 25, ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora conhecesse apenas o batismo de João, aquilo que João Batista havia ensinado. Então, Apolo é um homem crente, é um homem de Deus, um homem que havia se convertido ao cristianismo, e agora ele, de forma entusiasmada, ele chega a Éfeso. Apolo é conhecido como um grande pregador, né? Os comentaristas dizem que, pelas informações tanto bíblicas quanto não bíblicas históricas, é que Apolo talvez tenha sido o maior pregador no Novo Testamento, né, nos tempos no primeiro século, né, pela sua capacidade de argumentação, pela sua capacidade de ensino, e Apolo, então, ele vai parar num grande centro. Ele sai de Alexandria, no Egito, que é um outro lugar importante naquela época, e ele vai parar em Éfeso, que é extremamente importante. Aí no capítulo 19, versículo 27 do 18 ainda, diz que ele queria percorrer a Acaia, uma região bem maior, né? Mas eles pedem para que os discípulos possam ir até Éfeso para ajudá-los. No capítulo 19, a gente tem o começo da terceira viagem missionária de Paulo. Então, a história da igreja de Éfeso começa com Apolo, no capítulo 18. Enquanto isso, Paulo está
começando a sua terceira viagem missionária, a última viagem missionária que ele faz anunciando o Evangelho, né? Nesse período em que Apolo estava em Corinto, né? Apolo agora ele já sai da Turquia, ele vai para a Grécia, ele está em Corinto, ali próximo a Atenas. Uma coisa interessante sobre o templo da deusa Diana, né? O tamanho. Duas coisas interessantes que eu lembrei aqui agora. Diz que o templo, esse templo de Éfeso, era 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, que é gigantesco, né? Diz que é 4 vezes maior. E é o primeiro templo feito na história totalmente de mármore. Então, imaginem a suntuosidade desse templo, né? O tamanho e feito todo de mármore. Diz que nesse período agora, capítulo 19, enquanto Apolo está em Corinto, Paulo começa a viajar até chegar a Éfeso. Então, no capítulo 19, agora Paulo chega a Éfeso. Mas já tem uma história do começo dessa igreja. E o apóstolo Paulo, então, vai instruir aquela igreja, no capítulo 19, primeiro sobre a questão do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Paulo passa 3 meses, versículo 8, pregando na sinagoga, o lugar onde os judeus se reuniam. Mas aí, lógico, Paulo com os judeus dirigentes das sinagogas logo entra em conflito e eles então proíbem Paulo de usar a sinagoga para continuar ensinando o evangelho ali. E aí Paulo então ele vai para a escola de Tirano, versículo 9, e passa 2 anos nessa escola de Tirano, que hoje seria como se fosse uma universidade. Usava o anfiteatro de Éfeso, da escola de Tirano, da Universidade de Tirano, para ensinar a igreja, para fortalecer a igreja, para evangelizar a cidade de Éfeso, né? E o versículo 10 diz que durante 2 anos, gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Aquele lugar se transformou num lugar de disseminação do evangelho. É interessante que no Novo Testamento a gente vai olhando o desenvolvimento do cristianismo e a forma como essa expansão vai acontecendo. As coisas começam acontecendo ali em Jerusalém, né? Jerusalém é onde o cristianismo de fato começa com Jesus, embora Jesus tenha andado ali por Israel todo, tal. Jesus ele foi até a Síria, Jesus foi até ali do lado de Israel, como que é o nome lá? Esqueci o nome agora do país. Jordânia, né? Jesus andou muito ali na Jordânia, que é do outro lado do Rio Jordão. Então, mas o cristianismo está ali em Israel, em torno de Jerusalém. A igreja começa em Jerusalém. De Jerusalém, com a perseguição, a igreja se desloca para Antioquia, mais ao norte. De Antioquia, o cristianismo vai para Éfeso. E vai havendo, em cada um desses locais, vai havendo uma disseminação maior, uma proclamação maior do evangelho para o mundo então conhecido, especialmente ali a Ásia, África e Europa, esses 3 continentes, né? Então, o desenvolvimento do cristianismo agora está focado em Éfeso, com Paulo ali, né? Versículo 10, por 2 anos. Depois, lá na frente, ele vai dizer... no capítulo 20, versículo 31, né, Paulo vai dizer, eu fiquei 3 anos com vocês. Então tem 1 ano aí que a gente não sabe exatamente onde Paulo desenvolve o seu ministério, se é só uma forma dele dizer, se ele continuava ali na escola de Tirano, ou se estava em outro lugar, nós não temos esse detalhe. Mas tem algumas coisas que acontecem em Éfeso que a gente precisa lembrar. Versículos 11 e versículo 12, é interessante a forma como Deus resolve usar Paulo para realizar milagres. Diz que
versículo 12: quando lenços e aventais usados por Paulo eram colocados sobre enfermos, esses eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Hoje a gente chamaria isso de comércio da fé, a gente chamaria isso aí de enganação, mas a gente tem que lembrar que em determinados períodos da história da igreja, Deus usa coisas extraordinárias. O que eu estou chamando de extraordinário aqui não é coisa grande, é coisa que normalmente não acontece, mas que extraordinariamente isso acontece. Quantas vezes o Mar Vermelho se abriu para o povo passar? Uma vez, mas extraordinariamente aconteceu uma vez. Nós temos vários milagres que aconteceram uma só vez, que Deus não diz: olha, toda vez que você vê um cego, cospe na terra, faz uma pomadinha com barro e passa no olho de alguém e alguém vai enxergar. Não, Jesus fez isso uma vez, mas Ele não diz que a gente vai fazer isso sempre, né? E aqui nós temos uma dessas ações, e que Lucas deixa muito claro, que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. É um momento específico da vida, do ministério de Paulo, da igreja, de um poder extraordinário, em que os milagres aconteciam assim, quase que automaticamente. Uma coisa muito clara, que Lucas deixa registrado aqui: Deus concedeu a Paulo nesse momento esse poder. Ele não disse que concedeu ao Jonatas, não concedeu a Edilé, não concedeu a Glória aqui. Concedeu a Paulo, naquele momento específico. E nós precisamos, queridos, ter essa consciência de que em determinados momentos na história, Deus resolve agir de forma extraordinária. E que nós precisamos ter muito cuidado para que, às vezes, essas coisas extraordinárias nos assustam, porque fogem do padrão, né? Hoje, se eu vejo isso aqui acontecendo, eu sou o primeiro a criticar. Eu vou falar: não, eu só acredito se eu ver, né? Eu vou dar uma de Tomé aqui, claro, né? Mas que extraordinariamente Deus nos surpreende com coisas extraordinárias. Nós não podemos esquecer isso. Fala no microfone, por favor. Uma diferença muito grande, a gente fica com medo e assustado hoje, porque o povo faz comércio. Aqui não era comércio. Hoje o comércio de tudo, né? Vende lenço, vende caneta ungida para você passar em concurso. Então, vende de tudo. Tem igreja vendendo caneta ungida para passar em concurso. Então, dependendo do concurso, vai o valor da caneta. Então, você vai encontrar isso aí vestibular. Gente, tem de tudo. Nós não estamos falando aqui, é importante Edilé destacar isso, porque nós não estamos aqui defendendo e autorizando esse tipo de coisa que a gente vê acontecendo por aí. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma manifestação graciosa de Deus operando em favor de alguém de forma extraordinária. E a testemunha de todas essas coisas, inclusive, não é um negócio que acontece todo dia, toda hora. Mas Deus resolve agir, Deus resolve fazer algumas coisas que normalmente a gente não vê acontecendo. Agora, não é comércio, não é uma coisa assim: então vamos colocar aqui um ministério de venda de avental foi aqui em Botucatu, com a pastora da igreja, e ela estava lá, ela estava lá os vidrinhos vendendo sangue de Jesus. Então tinha sangue de Jesus à venda. Não, ela viu, né? Eu estava do lado de fora aguardando no carro, ela voltou escandalizada, claro, né? A igreja está vendendo sangue de Jesus aqui.
E Deus está tudo sob controle. Deus está no controle de tudo, tá? Segunda coisa interessante que acontece aqui, versículo 13 até o versículo 20, aliás, até o 16, nós temos aqui uma história interessante de que Paulo exercia um grande poder espiritual sobre demônios, batalha espiritual, que é uma outra coisa que a gente, no nosso contexto presbiteriano, como uma igreja mais tradicional, mais conservadora, a gente vê algumas coisas com bastante reserva, mas Paulo é usado aqui para produzir libertação numa quantidade extraordinária de pessoas naquele contexto. E aí nós temos a história dos filhos de Seva, né? Diz que Seva, né, esse homem é desconhecido, mas diz que ele tinha 7 filhos, né? E Seva era um dos principais sacerdotes ali, provavelmente da sinagoga, né? Não do templo de Diana lá. E esses 7 filhos acharam interessante o que Paulo fazia, né? Na questão de batalha espiritual, e ele queria expulsar demônio também, achar bonito aquele negócio, dar top e começar aquele negócio ali, talvez para ganhar dinheiro, para ter alguma vantagem, né? Mas numa ocasião, versículo 15, isso aqui é muito interessante, né? Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, espírito demoníaco fala, manifesta. E o que o espírito demoníaco disse? Eu conheço Jesus, o diabo e demônios conhecem Jesus. Não é que Jesus é desconhecido no inferno, não, pelo contrário, ele é temido no inferno. Os demônios e o diabo creem em quem Jesus é, só não entregam o coração, né? São rebeldes. Eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, nós conhecemos Paulo, mas e vocês? Quem vocês são? E aí, gente, acontece um negócio assustador. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. 7 homens não deram conta de um possesso. Sabe por quê? Porque demônio, quando não é enfrentado na força do Senhor, é para ser temido, sim. Na força do Senhor não tem problema, ninguém precisa ter medo de demônio. Mas na própria força, o demônio cresce. Então, queridos, a gente precisa ter medo do diabo? Claro que não, mas é na força do Senhor. Não é na minha força, não é na sua força, não é porque a gente é membro. Não, eu sou membro lá da igreja do pastor Jonatas. Para o inferno, isso não faz o menor sentido. Precisa ter medo, se por acaso, eu já contei aqui a história de um primo meu, né? Num momento desse, ele vai falar meus podres aqui. Eu falei, não sei que ele pode falar, ele pode. E ele, vazou. Então, a gente precisa ter medo de demônio? Se a gente não está em Cristo, sim. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós não precisamos ter medo. Eu conheço Jesus, eu sei quem Jesus é, eu sei quem Paulo é, e vocês? E aí, esse homem possesso chega para cima desses 7 e coloca os 7 fugindo, e a impressão que tem aqui que a surra é tão grande, né, que eles vão embora despidos e feridos, né? Eles saem arrebentados daquele lugar. E aí eu acho importante destacar isso aqui, queridos, porque a gente tem que ter consciência de que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Nós não estamos brincando de igreja. Nosso negócio aqui não é assim, não, a gente vai na igreja, que legal, que gostoso, e lá tem pão de queijo quente e tal, né? A música é boa, né? Não é isso. Nós não estamos brincando de fé, de igreja, de cristianismo. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. A nossa luta, Paulo vai dizer isso lá em Efésios 5. Nós estamos falando aqui de Efésios.
E Paulo, em Efésios, no capítulo 5, vai dizer: a nossa luta não é contra esse homem aqui que mandou os filhos de servo embora. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões espirituais do mal. Então, a vida cristã tem a ver com uma batalha espiritual que vai além da terra. Tem a ver com terra, céu e inferno. E depois, no versículo 17, diz que isso produz um auê na cidade, né? O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso aqui, gente, todo movimento, qualquer movimento da igreja tem que produzir isso aqui. O nome de Jesus era engrandecido. Não é o nome do pastor da igreja, não era o nome da igreja, era o nome de Jesus, era engrandecido. Versículo 18, muitos que creram confessavam suas obras pecaminosas. E no versículo 19, diz que aconteceu uma coisa interessante. As pessoas se convertiam e diz que muitos estavam envolvidos com feitiçarias. E que a quantidade de livros de feitiçaria... Gente, se livro hoje continua sendo caro, imagina livro naquela época. Era uma fortuna, era uma raridade, era um negócio assim, só gente da altíssima sociedade tinha algum livro na sua casa. Até porque o mundo alfabetizado era uma proporção muito pequena. Mas diz que as pessoas se convertiam, pegavam seus livros de feitiçaria e queimavam, a ponto, né, do valor calculado ser de 50 mil, como que diz aqui? 50 mil moedas de prata. Essas 50 mil moedas de prata era como se fossem 50 mil dias de serviço. Eu não sei quanto que está o preço, o dia de serviço aí de um pedreiro. Está o quê? Em uns R$300, moloto? 200. Multiplica 200 por 50 mil. Dá o quê? 1 milhão? Quem é bom de matemática aí? Não sei. Eu estou pedindo ajuda para os universitários mesmo. Pode usar calculadora, não estou olhando não. Ou 1 milhão, ou 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões em livros, que as pessoas jogaram no fogo por causa de Jesus. As pessoas estavam dizendo o que é 10 milhões diante da salvação. Às vezes a gente fica fazendo continha, mas e isso, mas e aquilo, mas e aquilo outro. As pessoas convertidas estavam impactadas de fato com o poder do Evangelho e abriam mão das suas fortunas. Tudo bem que era fortuna em livro, mas aquilo valia muito naquela época. 10 milhões foram para o fogo por causa do Evangelho de Jesus. Agora, queridos, quando a gente vê o mundo questionando algumas ações, algumas coisas do que nós pensamos, eles realmente não entendem. Se fosse nos dias de hoje, eles iam achar um absurdo. Falar, olha, é para queimar os livros de feitiçaria. Eles iam achar isso um absurdo. Onde já se viu falar um negócio desse? Esse povo é burro mesmo, esse povo é isso, esse povo é aquilo, esse povo é aquilo. Né? Mas a gente precisa abrir mão das coisas que a gente sabe ser contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus. E com isso tudo, queridos, o Evangelho vai crescendo, tomando conta, a ponto de que aí no versículo 23 tem talvez o evento mais conhecido que acontece com Paulo lá em Éfeso, em que Demétrio faz um movimento na cidade, dizendo, olha, Paulo, esses homens que chegaram aqui estão acabando com a nossa religião. E se acabar a religião para Diana e a adoração para Diana, para Ártemis, vai ser o fim da cidade. E diz que há um tumulto gigantesco por causa disso. Do versículo 23 até o final do capítulo 19, é exatamente sobre isso. Né? Arrastaram Gaio, Aristarco, né? Que eram companheiros de Paulo lá para o meio do templo,
né? E eles tiveram que ser protegidos para não serem mortos. Paulo queria ir lá e eles falaram: não, Paulo, não vá, se você for lá é perigoso eles te matarem, então não vá. Eles preservam a vida de Paulo nesse momento. Versículo 35, né? Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão. Diz que eles gritam por 2 horas. 2 horas aquele povo grita em êxtase. Grande é Ártemis dos Efésios. 2 horas gritando isso, aquela multidão. Pensa um lugar que comporta aproximadamente 20.000 pessoas, lotado, num tumulto, 2 horas o povo gritando isso, né? Pensa que impacto isso. E ali Gaio e Aristarco lá no meio sendo ameaçados, e finalmente o escrivão começou a colocar ordem na coisa, acalma a coisa, tal, dispersa o povo. E Paulo, então, agora tem que sair de Éfeso. E aí, quando chega no capítulo 20, Paulo vai para Macedônia, vai para Grécia, vai para Corinto, tudo. E quando ele está retornando para Jerusalém, ele chega em Mileto, e lá em Mileto ele manda chamar os presbíteros da igreja para encontrarem com ele. Ele não vai a Éfeso, porque ele sabe que o ambiente não é propício, né, para Paulo lá, não é um lugar, eu vou chegar lá, todo mundo vai me receber bem, então eles estão com saudade de mim. Paulo sabe que ele é uma persona não grata naquele lugar, então ele não vai, mas ele manda chamar os presbíteros, a liderança da igreja, para encontrar com ele agora em Mileto, já que ele está indo para Jerusalém. E aí nós temos esse encontro de Paulo com os presbíteros ali, que Paulo dá as suas últimas palavras de orientação para aquela igreja. Esse é o último contato pessoal de Paulo com aquela igreja, né? E aí nós só vamos encontrar Paulo trabalhando com a igreja de Éfeso agora, lá na sua carta, já escrevendo a sua carta para os Efésios. Porque Paulo sai daqui, chega a Jerusalém, ele é preso, ele é preso em Jerusalém, é enviado para Cesareia a marítima. De Cesareia ele é encaminhado para Roma, fica preso em Roma 2 anos pelo menos numa casa que ele pode alugar. E dessa casa, então, agora ele escreve para a igreja de Éfeso, né? Mas a gente vê o quê? A importância de Paulo, a importância de Éfeso, a importância de um homem, ainda que conhecimento limitado, como Apolo, na proclamação do evangelho naquela cidade. E como Paulo usa um lugar estratégico para que o cristianismo chegue a lugares diferentes. Então nós temos aqui, queridos, esse cuidado de Paulo para com a igreja de Éfeso. Uma outra coisa importante e significativa é que Paulo escreve para Timóteo, e Timóteo é enviado para Éfeso para pastorear aquela igreja, né? As cartas pastorais de Paulo para Timóteo é uma carta que instrui Timóteo sobre como ele deve pastorear a igreja de Éfeso, como ele deve cuidar daquela igreja, formar a liderança daquela igreja, quais são as qualidades dos líderes daquela igreja. Então, se você olhar as cartas que Paulo escreve para Timóteo, que a gente chama de cartas pastorais, né? Ali é instrução para Timóteo, dizendo: cuida da igreja desse jeito. Paulo está preocupado ainda com a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso, e por isso que eu achei importante a gente parar um pouco na exposição de Efésios hoje, só para os irmãos entenderem, compreenderem a importância da igreja de Éfeso no ministério de Paulo. Então, quando Paulo escreve para Éfeso, eu diria que é uma opinião pessoal, né, que talvez a igreja de Éfeso, para Paulo, fosse a igreja mais significativa que ele tenha pastoreado, né? Talvez competindo um pouco com a igreja de Corinto, mas talvez Corinto, Paulo tem muitas reservas, é um lugar que Paulo tem algumas brigas
né? O ministério de Paulo em Corinto não é muito pacífico, né? A liderança da igreja de Corinto, muita gente recusa a sua autoridade, a sua posição lá como pastor, mas em Efésios não, né? Em Efésios o que a gente tem é um ministério tranquilo em relação à igreja, não em relação à cidade. E por isso, para mim, quando Paulo escreve essa carta para os Efésios, para mim, Paulo coloca o coração dele nessa carta de uma forma assim, era como se Paulo dissesse: olha, vocês são minha igreja preferida, vocês são a igreja que eu mais amo, a igreja em que eu tive mais prazer em pastorear. Não tem isso aqui escrito lá na carta, mas quando eu leio a carta aos Efésios, para mim, nas entrelinhas, isso está muito claro, né? Porque a palavra de Paulo para aquela igreja é muito cheia de afeto, né? Paulo, até por causa do tempo de ministério que ele tem em Éfeso, é o ministério mais longo de Paulo em termos de cidade, de igreja, é Éfeso, é o lugar onde Paulo passa mais tempo, né? E aí Paulo escreve preocupado com aquela igreja, né? Chama aquela igreja de povo santo, né? Agora voltando lá para Efésios, né? Vocês são um povo santo, vocês são um povo seguidores fiéis de Cristo Jesus. Eu conheço vocês, eu sei que vocês são fiéis, né? E a minha bênção para vocês é que a graça e a paz do Senhor repouse sobre vocês. Aí, queridos, vamos lá no capítulo... esqueci de colocar isso aqui, só para mostrar a localização de Éfeso em relação às 7 igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas, elas estão bem próximas uma da outra, todas elas na mesma região ali, na Turquia, né? Nós temos Éfeso aqui, no litoral, né? Esmirna também aqui, e as outras igrejas um pouco mais afastadas, mas todas elas aqui no que hoje é a Turquia, né? Só para os irmãos terem uma noção. E aí no capítulo 1, hoje nós vamos só fazer uma introdução aqui, a gente continua depois na outra escola dominical. Capítulo 1, versículo 3 a 14. Eu queria pedir que os irmãos acompanhassem aí, e para os irmãos só terem uma ideia, nós vamos ler esses versículos. Do versículo 3 ao versículo 6, nós temos aqui o tema, né? É sobre a obra da Trindade na nossa salvação. Essa é a ênfase desses versículos. Como é que Deus opera na nossa salvação? Lembrem do contexto religioso de Éfeso. Paulo agora está explicando como é que Deus opera no conselho da Trindade, como a salvação é executada. E aí Paulo vai descrever, os irmãos vão perceber na leitura, que do versículo 3 ao versículo 6, ele vai falar sobre a questão do Pai, né? O Pai nos escolhe, o Pai prepara todas as coisas para que nós façamos parte da família da fé. Versículo 7 ao versículo 12, o Filho nos resgata e nos faz olhar para a obra salvadora e redentora do próprio Filho, naquilo que Deus preparou para a nossa salvação. Deus não apenas nos elege, Deus não apenas nos escolhe ou nos predestina, mas Ele predestina ou escolhe também os meios pelos quais essa eleição será executada na nossa vida, aplicada para a nossa salvação. E aí vai falar, versículos 13 e 14, sobre a obra do Espírito Santo no nosso coração. Vamos então ao texto, só para os irmãos terem essa noção aí. Versículo 3 a 6. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais.
Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpas diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. A centralidade de Jesus Cristo, as bênçãos espirituais, elas são sempre em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E por 2 vezes ele diz aqui, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça. Então, a Deus tem propósitos focados nele mesmo. Nós não somos o centro do universo, é por causa dele, é para ele. Ele vem antes de todas as coisas. Deus não existe por nossa causa, nós existimos por causa de Deus. Essa filosofia humanista de que o homem é o centro de tudo é uma doutrina herética e diabólica. O centro do universo é o próprio Deus, e até a nossa salvação é para o louvor da glória dele, é para o louvor da glória da graça bendita dele. Então, a ênfase de Paulo nisso aqui, versículo 7 até o 12, sobre a obra de Jesus Cristo. Ele é tão rico em graça, né? Ele quem? O seu Filho amado, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Algumas versões aí dizem mistério, né? A respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Segunda vez que Paulo usa essa expressão, o bom propósito de Cristo. E o plano é esse. Qual é o plano? No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Na primeira parte, ele nos escolheu para sermos adotados à família de Deus, nos tornamos filhos. E agora, como filhos, nós somos herdeiros de Deus, né? É uma sequência natural e lógica. Pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus, mais uma vez aqui, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Mais uma vez, o propósito de Deus em Cristo Jesus é que nós prestássemos glória a Ele. Ele é o centro, Ele é o foco. Somos salvos não por causa do nosso próprio prazer em sermos filhos de Deus, mas para que o nome dEle, como o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, seja exaltado e glorificado. Versículo 13 e 14, a obra do Espírito Santo. Agora, vocês também ouviram a verdade. Que verdade? As boas novas da salvação. Então, Paulo coloca de forma muito radical isso diante dos Éfesos. Agora, não antes, mas agora vocês ouviram a respeito das boas novas da salvação. E quando vocês creram em Cristo, na versão atualizada diz assim, e tendo ouvido e crido, né? Eu gosto da forma como a atualizada coloca, né? E tendo ouvido a mensagem da salvação e crido nela, né? Aí o texto continua dizendo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança,
até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Para quê? Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Isso aqui, queridos, na literatura original, isso aqui é uma música, isso aqui é uma poesia, isso aqui é um hino, isso aqui Paulo coloca isso aqui como um salmo de adoração. Paulo está apenas aqui exaltando o Senhor. É por isso que ele expressa tanto a importância de que a nossa salvação é executada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, para o louvor da glória dele. Isso aqui é para ser cantado, isso aqui é para ser anunciado, isso aqui é para ser música aos nossos ouvidos e no nosso coração. E aí ele vai destacar aqui a obra do Espírito Santo, né? Tendo nós ouvido a respeito da salvação, e tendo nós crido nessa palavra da salvação, o Espírito Santo fez duas coisas na nossa vida. Em primeiro lugar, ele nos selou. O selo, gente, eu nunca esqueço disso aqui, porque esse texto eu demorei tempo demais para entender. Quando eu era menino, eu sempre li muito a Bíblia, mesmo quando menino, né? Mas eu pensava, quando falava de selo aqui, eu só pensava em selo de correio, né? Eu não conseguia enxergar outro tipo de selo. Falei, gente, mas por que selo de correio? Como que o Espírito Santo vai mandar carta para quem? Né? Eu só pensava nesse nível, né? Mas o selo aqui tem a ver com propriedade. Né? Era o selo do rei, aquele selo. Hoje muitos convites de casamento são selados, né? Aquele selo de cera que tem um carimbo que você vai, enquanto aquela cera está quente ou mole, você vai lá e coloca as iniciais dos noivos, né? E aí o envelope chega lacrado na sua casa. O selo que Paulo se refere aqui é o selo que dizia, isso aqui pertence a Deus, a Deus. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o Espírito Santo é esse selo que diz que nós somos propriedade de Deus. Aqui ninguém mexe, está lacrado. Aqui já foi selado como um coração cujo dono é o Senhor. E aí ele vai dizer, e por causa disso, ele é a garantia ou o penhor da nossa herança. O que é penhor ou garantia? Você vai lá na caixa, pega um anel de brilhante, um brinco de diamantes, vai lá e diz, preciso de 10 mil reais. Qual que vai ser o penhor ou a garantia? Está aqui, está aqui minha aliança, está aqui meu anel, está aqui meu brinco, está aqui para garantir. O anel, aquelas joias valem 30 mil, mas ela é colocada ali para garantir o pagamento de uma dívida que, se você não pagar, aquilo ali garante o pagamento. O que Paulo está dizendo? A gente vai furar, a gente não vai dar conta de pagar, a gente vai estar sempre em dívida. Gente, e nenhum de nós consegue pagar essa dívida diante de Deus. Nenhum de nós vai chegar diante de Deus lá no tribunal de Deus. Eu estou usando aqui de forma alegórica, né? Chegar lá diante de Deus e dizer, Deus, e aí, como é que é? Está tudo certinho, a conta está paga, não tem nenhuma dívida para acertar comigo. A gente sempre vai chegar no negativo. Sempre vai chegar no negativo, né? Pensa no seu cheque especial no final do mês, né? Os bancos são espertos, já oferecem aí 10 dias no cheque especial sem pagar juros, né? Eu fui correndo atrás de um banco que oferece 10 dias sem pagar juros no cheque especial. Por quê? Chega no final do mês, você já foi além do que você recebeu, está devendo. Nós vamos chegar lá, nós vamos estar no cheque especial, vamos estar no vermelho, não tem jeito. Falei, e agora, quem paga? A gente não vai ter como pagar. É uma dívida, a parábola de Jesus lá do devedor lá incompassível,
é uma dívida impagável, né? Como disse um antigo ministro do trabalho lá atrás, né? É impagável. Mas o Espírito diz, pode deixar, está pago, está pago. É o sangue de Cristo Jesus que foi derramado para pagar essa dívida. E a nossa salvação, queridos, ela está afirmada não que a gente, nas nossas virtudes, que a gente seja capaz de dizer, não, eu sou o cara, eu me banco, pode confiar em mim. Não vai, não tem jeito. Está pago, e pago pelo sangue de Jesus, o preço foi esse. E a gente nunca, mesmo a gente sabendo disso, a gente não consegue, nós não conseguimos nos garantir diante de Deus. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, da nossa salvação, da nossa vida eterna na presença dEle. E aí, Paulo aqui em Efésios, ele vai falar exatamente sobre isso, esses primeiros capítulos, esses primeiros versículos aqui. Ele canta o amor, a graça, a bondade e a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. O foco aqui todo está no que Ele faz, não no que eu faço. Evangelho tem a ver com o que Ele fez, não no que a gente faz. A gente tem que fazer algumas coisas? Claro. A gente tem responsabilidades? Claro, somos igreja para isso, para servir. Hoje à noite eu vou falar sobre a importância da toalha, né? A gente está aqui porque Deus nos colocou uma toalha para a gente usar. E agora, a nossa salvação não está baseada naquilo que a gente faz, mas está naquilo que Jesus fez. Então, qualquer religião não cristã está baseada, você tem que fazer isso para Deus fazer, você tem que fazer isso para Deus fazer, você tem que praticar aquilo para Deus fazer. No Evangelho, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos família da fé, família de Deus, por causa daquilo que Cristo fez e por causa da obra do Espírito que garante a nossa redenção diante do Deus justo e eterno. Amém? Ficou claro isso aí? Claro, beleza? Então vamos ficar em pé para a gente orar e terminar? Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença e Te louvamos porque o Senhor nos faz relembrar, recordar a obra extraordinária e maravilhosa do Senhor na eternidade para a nossa própria salvação. Para o Senhor não há essa divisão de tempo, de espaço, como nós temos, e para nós, ó Deus, a nossa salvação ocorreu no dia da nossa conversão, mas no coração do Senhor essa salvação ela já existe antes que houvesse mundo, e nós Te engrandecemos o nome por sermos conhecidos pelo Senhor desde a eternidade. Te glorificamos, ó Deus, por sabermos que é o Senhor quem nos sustenta na fé, é o Senhor quem firma o nosso coração na Tua presença, é o Senhor quem renova no nosso coração a alegria de pertencermos ao Senhor, e nós queremos Te exaltar, queremos viver para o louvor da Tua glória, em tudo que somos e em tudo que fazemos. Derrama a Tua bênção sobre essa igreja, sobre o Teu povo, enche o nosso coração da Tua paz, enche, Senhor, a nossa alma desse cuidado do Senhor, da consciência da riqueza da Tua obra nas nossas vidas. Que o Senhor nos conduza no dia de hoje, para que o Senhor seja exaltado naquilo que somos e naquilo que faremos. Que o Senhor nos prepare para o culto dessa noite, que o Senhor seja glorificado, exaltado, traga pessoas para estarem aqui com os corações preparados para receberem a Tua palavra, e que sejamos fortalecidos e sustentados diante da Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor.